Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas. São funções que a gente trabalha lá no ensino médio, então, na verdade, vai ser um lembrete daquilo que a gente já estudou lá na nossa formação básica, ok? A primeira das funções trigonométricas que a gente vai relembrar é a função seno, que é a função que a cada x, lá do conjunto dos números reais, a gente associa a ela o seno desse x, ok? Como essa função não aparece em nenhuma daqueles casos problemáticos, vamos só relembrar aqui. Para estudar o domínio de uma função, a gente tinha comentado em sala que existem três casos problemáticos. Primeiro, quando existe a divisão ou a razão. Apareceu a divisão, precisamos estar atento ao denominador, porque o denominador nunca pode ser zero. Bom, não é o caso, não tem uma fração, não tem uma divisão na função seno. O segundo caso problemático é quando aparecia uma raiz par. Quando aparece uma raiz par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, etc., a gente precisa tomar cuidado porque o argumento da função, ou seja, aquilo que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. O caso da função seno também não envolve raiz, portanto, não é o caso da gente se preocupar. E o terceiro e último caso, lá dos problemas que a gente precisa se atentar ao encontrar domínio, era logaritmo. Eu comentei com vocês que logaritmo, o argumento dele tem que ser estrito maior do que zero. Também não é o caso aqui, porque a função seno não envolve o logaritmo. Portanto, pessoal, como eu já havia comentado em sala, quando a gente trabalhou com domínios, o domínio da função seno vai ser todo o conjunto dos números reais, ok? Bom, outra questão que envolve é a imagem da função seno. A gente sabe lá do ensino médio que seno é um valor que sempre está no intervalo entre -1 e 1, e por isso a imagem dessa função vai ser dada pelo intervalo fechado de -1 a 1. Podemos também, pessoal, olhar essa imagem e o domínio dessa função através do gráfico dessa função. Vou pegar alguns valores aqui, a gente já tem uma noção de como é o gráfico da função seno, mas a gente vai construir agora pegando alguns pontos. Beleza, vamos usar lá o nosso conhecimento lá do ensino médio. Bom, a gente sabe que quando x é zero, ou seja, quando a gente tem seno de zero, isso vai dar zero. Portanto, porque seno de zero é zero. Logo, a função seno passa aqui pela origem. Ok, sabemos que seno de π sobre 2 é 1. Logo, a gente vai ter que a função seno vai passar por esse pontinho aqui. Sabemos que seno de π é zero. Portanto, esse pontinho também está no gráfico da função. O seno de 3π sobre 2 é -1. Então, teremos esse pontinho aqui. E sabemos que o seno de 2π também vai ser zero. Portanto, a função vai passar por esse pontinho aqui. Ou seja, pessoal, para a parte de x positivo, a gente vai ter esse comportamento para a função seno. Só vai ficar meio torto aqui, porque não tem muita habilidade aqui em desenhar no computador. Ok, para x negativo, a gente vai ter o seguinte, olha, o seno de -π sobre 2 vai ser igual a -1. Pessoal, quem não se lembra desses valores nesse momento, a gente pode usar lá a calculadora. Então, coloco lá a calculadora no modo radianos e calculo lá seno de -π sobre 2 e a gente vai ter que esse valor é
menos 1. O seno de menos π é 0. O seno de menos 3π sobre 2 é igual a 1. Então, vamos ter esse pontinho aqui. E o seno de menos 2π também vai ser 0. Conclusão, para x negativo, a gente tem esse comportamento aqui. Opa, vou passar aqui no... Ok? Observando esse comportamento, daqui a gente observa aquela conclusão que a gente tinha tirado anteriormente, que a imagem da função seno é o intervalo fechado entre menos 1 e 1. Ok, pessoal? Outro comentário que dá para a gente fazer aqui do gráfico, olhando para o gráfico da função seno, é que, pessoal, aqui eu coloquei errado, aqui é o eixo y, né? Perdão. Então, um outro comentário que dá para fazer, olhando aqui para o gráfico da função seno de x, é que esse gráfico é um gráfico periódico. Ou seja, se a gente observar o comportamento de menos 2π até o zero, esse mesmo comportamento é repetido de 0 até 2π. E a partir daqui, ele volta a se repetir. Portanto, isso é o que a gente chama de uma função periódica de período 2π. Mas não se preocupe, é só uma nomenclatura, a gente não vai se preocupar com isso nesse momento, ok? Apenas para conhecimento, a função seno é uma função periódica de período 2π. Ok, pessoal. A segunda função trigonométrica que a gente vai relembrar aí com vocês é a função cosseno, ou seja, a função que a cada número real x, ele faz associar o cosseno desse número real. Exatamente análogo ao que a gente tinha para a função seno, a gente vai ter que o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. Claro, pelo mesmo motivo da função seno. E a imagem é o intervalo fechado de menos 1 a 1, também pelo mesmo motivo de que o cosseno é um número que fica sempre entre menos 1 e 1. Vamos desenhar o gráfico aqui do cosseno, relembrar, né, o gráfico do cosseno. Bom, vou marcar alguns pontos para a gente ter uma noção aí do comportamento desse gráfico. Beleza, quando x é igual a 0, a gente sabe que o cosseno de 0 é igual a 1. Então, a gente está nesse pontinho aqui em vermelho. Quando x é igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0 e, portanto, estaremos aqui nesse pontinho. Se x é igual a π, cosseno de π é menos 1. Portanto, vamos estar nesse pontinho aqui. Cosseno de 3π sobre 3 vai ser 0. E o cosseno de 2π vai voltar a ser 1. Logo, pessoal, para a parte positiva do x, a gente tem um comportamento mais ou menos assim. Claro, aqui tem que passar no π sobre 2. Beleza, pessoal, para quando x é negativo, o comportamento é exatamente análogo. Quando o x é igual a menos π sobre 2, a gente tem que o cosseno vai ser 0. Se o x é menos π, a gente vai ter que o cosseno de menos π é menos 1. Se o x for menos 3π sobre 2, teremos que o cosseno vai ser 0. E o cosseno de menos 2π é igual a 1. E, portanto, vamos ter esse pontinho mais ou menos aqui. Conclusão, pessoal, para a parte negativa do x, teremos o seguinte comportamento. Ele decresce, depois ele volta a crescer até aqui o 1. Pessoal, de novo, temos um comportamento periódico. Observe que esse trecho de menos π sobre 2 até o
x igual a zero é exatamente igual a do x igual a zero até o x igual a 2π. E esse mesmo comportamento vai repetir tanto aqui para o lado positivo, quanto aqui para o lado negativo do x. E esse comportamento é um comportamento típico de uma função periódica, nesse caso, uma função periódica de período 2π. Ok? Beleza. A outra função trigonométrica que a gente vai trabalhar é a chamada função tangente. Pessoal, a função tangente é definida como sendo a razão da função seno com a função cosseno. Então, toda vez que estivermos falando de tangente, de fato, o que a gente tem é a divisão do seno sobre o cosseno. Beleza, observem que agora a gente tem um daqueles casos especiais que a gente precisa se atentar quando estudar domínio. Que caso é esse? O caso de uma divisão, de uma fração. A gente sabe que quando temos uma função racional, o denominador dela tem que ser diferente de zero. Por isso, o domínio da função tangente vai ser dado por todos os x pertencentes aos reais, tais que o cosseno de x for diferente de zero. Bom, mas quando que o cosseno de x é um número diferente de zero? Olha, a gente sabe que cosseno de π sobre 2 é zero, cosseno de 3π sobre 2 é zero, cosseno de 5π sobre 2 é zero, e assim por diante. Ou seja, se o x for do tipo k vezes π mais π sobre 2, a gente tem que o cosseno vai ser igual a zero. Portanto, pessoal, o domínio da função tangente é dado por todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é diferente de k vezes π mais π dividido por 2. Porque esses são exatamente os valores de x que vão zerar o denominador e a gente sabe que isso não pode acontecer, ok? Bom, para a gente finalizar aí o exercício, o estudo dessas primeiras funções trigonométricas, vamos desenhar o gráfico da função tangente. Esqueci de colocar aqui o y. Ok. Vamos desenhar o gráfico da função tangente. O primeiro cuidado que eu vou ter é o seguinte, vou até voltar lá. A gente sabe que todos os x do tipo k vezes π mais π sobre 2 não estão no domínio da função. Se eles não estão no domínio da função, vou já tirar ele aqui do gráfico para não corrermos o risco da gente fazer alguma bobagem. Então, eu sei que o π sobre 2 não está no gráfico da função. O 3π sobre 2 não está no gráfico da função, então a função nunca passa nesses pontos. Da mesma forma, o menos π sobre 2, da mesma forma, o menos 3π sobre 2. Ok, vamos ver o que a gente tem além disso de informação. Olha, eu sei que tangente de zero vai ser seno de zero dividido por cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Zero dividido por 1 vai dar zero. Portanto, a função tangente passa aqui pela origem, porque tangente de zero é igual a zero. Ok, se eu calculo tangente de π, vai ficar seno de π dividido por cosseno de π. Como seno de π é zero, aqui a gente também vai ter igual a zero, o y igual a zero. Se eu tiver x igual a 2π, a tangente de 2π, pelos motivos anteriores, também vai ser zero. E, de maneira análoga, para x igual a menos π, de maneira análoga para x igual a menos 2 vezes π. Ok?
Bom, pessoal, se eu pegar valores, por exemplo, se eu pegar aqui π sobre 4, π sobre 4 está aqui no meio. Tangente de π sobre 4 vai ficar seno de π sobre 4 dividido por cosseno de π sobre 4. E isso vai dar exatamente igual a 1. Conclusão, se aqui é o 1, eu tenho que a tangente vai estar aqui. Se eu pegar em contrapartida do lado de cá, o menos π sobre 4, esse resultado vai ser menos 1. E assim, pessoal, se eu marcar algum outro ponto aí dentro desse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu vou observar que o comportamento dessa função vai ser mais ou menos esse daqui. Deixa eu só acertar esse. Opa. Desculpa, pessoal. Aqui. Vai ter mais ou menos esse comportamento aí. Ok. Analogamente, eu vou ter que o comportamento entre π sobre 2 e 3π sobre 2 vai ser esse daqui. Pessoal, posso pegar pontos aí, substituo no valor de x, acho y e vou perceber que esse vai ser o comportamento para a função tangente de x. Da mesma forma, se eu pegar de 3π sobre 2 até 5π sobre 2, eu vou ter um comportamento assim. E do lado de cá, a mesma coisa. E aqui também o mesmo comportamento. Ok? E dessa forma eu sei, não ficou muito bonito, mas eu tenho o gráfico da função tangente de x. Bom, pessoal, continuando aí o estudo das funções trigonométricas, a gente vai estudamos o seno, o cosseno e a tangente. Na sequência, a gente vai estudar os inversos numéricos dessas funções, ou seja, a secante, a cossecante e a cotangente. Bom, a primeira dessas funções que a gente vai estudar é a secante. Secante nada mais é do que 1 sobre o cosseno de x. Então, apareceu por algum motivo aí uma função secante de x, basta pegar o inverso numérico da função cosseno. Beleza, observe que temos aqui uma razão, uma fração. Então, na hora de estudar o domínio dessa função, a gente vai ter que se atentar ao denominador dessa função. Então, o domínio dessa função é muito parecido com o domínio lá da função tangente e vai ser dada por todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é diferente de zero. Já havia sido comentado quando estudamos a função tangente e, portanto, isso vai ser dado por todos os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de k vezes π mais π sobre 2, ok? Então, por enquanto, é isso que vocês precisam ter muito claro para vocês, que cossecante é simplesmente, a secante é simplesmente 1 sobre o cosseno de x, ok? Bom, a função cossecante é exatamente a inversa numérica da função seno, ou seja, a gente vai ter 1 sobre seno de x é a cossecante de x. Novamente, temos aqui uma razão, uma divisão, e a gente precisa, então, para encontrar o domínio, se atentar ao denominador da função. O denominador, nesse caso, é seno de x, portanto, o domínio vai ser dado por todos os x pertencentes aos reais, tais que o denominador, que é seno de x, seja diferente de zero. Bom, mas para que o seno de x seja diferente de zero, basta que o x seja diferente de k vezes π, ok? Então, o domínio dessa função é todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é diferente de k vezes o π. Bom, pessoal, e a última função inversa numérica que a gente vai ver
é a cotangente. A cotangente nada mais é do que 1 sobre a tangente. Como a tangente era seno sobre cosseno, então a cotangente vai ser cosseno sobre o seno de x, ok? Como é uma função racional, a gente já sabe que o domínio, a gente vai ter que se preocupar com o denominador da função, dessa razão, dessa fração. Bom, então o domínio vai ser todos os x, tais que o x for diferente de zero. Como a gente sabe que os valores que zeram o seno são aqueles dados pelos múltiplos de π, então o domínio da função cotangente vai ser todos os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de k vezes π, onde k é qualquer número inteiro, ok? A gente finaliza então essa primeira parte e aí vamos, na sequência, começar a estudar as inversas das funções trigonométricas. Bom, pessoal, agora para a gente finalizar o estudo das funções trigonométricas, falta a gente estudar as suas inversas, ok? A primeira função que a gente vai tomar vai ser a função seno de x. O inverso da função seno de x é uma função chamada arco seno de x. E ela representa qual é o arco cujo seno é aquele valor que a gente está calculando. Por exemplo, olha esse primeiro exemplo aqui. Qual é o arco seno de 1? Então, a letra A é esse item aqui. Bom, ele quer o arco seno de 1. Para calcular isso, basta a gente encontrar qual é o ângulo cujo o seno é igual a 1. Bom, qual é o ângulo que o seno é igual a 1? A gente sabe que é o π sobre 2, ou 90 graus. Portanto, o arco seno de 1 é π sobre 2. Olha a letra B. A letra B pede: qual é o arco cujo seno é menos 1? Então, o que ele quer é qual é o ângulo cujo seno mede menos 1. A gente sabe que o ângulo cujo o seno é menos 1 é o 3π sobre 2. Correto? Olha a letra C. A letra C pede: qual é o arco seno de 0,5? Então, o que ele quer saber é qual é o ângulo cujo seno mede 0,5. A gente sabe que esse ângulo é 30 graus. Ou seja, esse ângulo é 30 graus ou π dividido por 6. Correto? Por fim, olha a letra D. Ele quer que a gente calcule qual é o arco seno de raiz de 2 sobre 2. Portanto, qual é o ângulo cujo o seno é raiz de 2 sobre 2? A gente sabe que esse ângulo é 45 graus ou, em radianos, π sobre 4. Então, tenha isso em mente. A função inversa do seno é encontrar qual é o ângulo ou qual é o arco cujo seno é aquele valor x que foi dado. Uma coisa importante da função arco-seno é que, como a gente sabe que seno é uma função que vai de menos 1 a 1, portanto, o domínio dessa função é dado pelo intervalo de menos 1 a 1, ok? Bom, eu deixei aqui para vocês o gráfico da função arco-seno. Observe que esse gráfico ele vai de menos 1 a 1, apenas o domínio, porque esse é de fato o domínio da função arco-seno, ok? Tem o gráfico aí apenas para
é ciência de vocês. Mais para frente, se voltarmos a trabalhar, ou quando voltarmos a trabalhar com a função arco-seno, a gente volta nesse material, ok? Bom, a outra função inversa é a função inversa do cosseno. Então, se eu tenho a função cosseno, a sua inversa é a chamada arco-cosseno, que significa ou que representa qual é o ângulo cujo cosseno mede aquele valor de x que a gente está querendo calcular. Então, por exemplo, eu tenho aqui na letra A, qual é o arco cosseno de 1? Isso significa qual é o ângulo cujo cosseno é 1? A gente sabe que o ângulo de 0 graus, ou de 0 radianos, o cosseno de 0 dá 1. Portanto, o arco cosseno de 1 é igual a 0. Olha a letra B. A letra B a gente quer. Qual é o arco cosseno de menos 1? Então, a pergunta é, qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? A gente sabe que o ângulo que o cosseno dá menos 1 é 180 graus, ou simplesmente π radianos, ok? Olha a letra C. A letra C pede o arco cosseno de 0,5. Então, qual é o ângulo cujo o cosseno mede meio, mede 0,5? A gente sabe que esse ângulo é o ângulo de 60 graus, ou ainda π sobre 3, ok? E por fim, a letra D, que pede o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Bom, qual é o arco cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2? É 45 graus, ou em radianos, π sobre o 4. Certo, pessoal? Bom, então, vimos o arco seno, o arco cosseno, estava me esquecendo. Pessoal, da mesma forma que a gente sabe que o seno é uma função cuja imagem está entre menos 1 e 1, a gente sabe que o cosseno satisfaz a mesma coisa. Logo, essa função inversa arco-cosseno, o domínio dela vai ter que ser de menos 1 a 1, porque nenhum ângulo, ou melhor, nenhum ângulo gera um cosseno fora desse intervalo, ok? Portanto, o gráfico dessa função é esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês. Mesma coisa para o arco seno, a gente não vai se preocupar muito com o gráfico dessas funções inversas por enquanto, ok? E, por último, a função arco tangente, que vocês já devem estar imaginando que é exatamente a função inversa da função tangente. Portanto, o arco tangente representa qual é o arco ou qual é o ângulo cuja tangente mede aquele valor, ok? Bom, pessoal, por exemplo, aqui na letra A, qual é o arco tangente de 1? Então, qual é o arco cuja a tangente é igual a 1? A gente sabe que o arco cuja tangente é igual a 1 é exatamente 45 graus, ou seja, π sobre 4. Beleza! E qual é o arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Então, deixa eu escrever aqui. Arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Bom, o arco cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3 é 30 graus, ou seja, π sobre 6. E por fim, o arco tangente de raiz de 3, ou seja, qual é o arco cuja tangente
mede raiz de 3 é 60 graus, ou ainda π sobre 3 radianos. Certo, pessoal? Bom, observem que todas essas contas que eu fiz, os exemplos que eu dei foram para daqueles ângulos notáveis, ok? Obviamente, na prática, quase sempre os ângulos não vão ser os ângulos notáveis. E aí, como que a gente faz para encontrar os valores do arco seno, arco tangente, arco cosseno, de valores quaisquer? A gente usa a calculadora, ok? Eu vou colocar um próximo item lá no Canvas, mostrando para vocês como que a gente faz essas contas naquela calculadora científica da Cássio. Tudo bem? Não vou mostrar agora porque eu não consigo mostrar gravando a tela. Eu vou gravar de fato a minha calculadora, como que a gente faz isso daí. Tudo bem? Só para a gente finalizar, mostrar para vocês como é o gráfico da função arco-tangente. Ok? Então, a função arco-tangente, o gráfico dela tem esse comportamento descrito aí. E com isso, pessoal, a gente finaliza as funções trigonométricas. Tudo bem?